Galera, é o seguinte, eu terminei Death Stranding 2. Todo mundo que jogou Death Stranding 2, ou pelo menos grande parte das pessoas que jogaram Death Stranding 2, estão elogiando o jogo. E eu faço parte desse grupo de pessoas. Existem diversos vídeos aqui no canal a respeito do game, e na maior parte desses vídeos eu elogiei Death Stranding 2 e tudo que ele conseguiu ou prometia conseguir fazer. Só que o que pouca gente tem conversado sobre, e é esse o nosso objetivo aqui, é sobre os problemas do jogo, porque Death Stranding 2 também tem problemas. Como eu acabei me tornando um grande fã da franquia, a gente fez um vídeo a respeito de Death Stranding 1, onde a gente aborda as qualidades do jogo e tudo que ele conseguiu fazer no PlayStation 4. Um vídeo que eu recomendo que vocês assistam caso vocês gostem da saga também. E a gente pretende fazer exatamente a mesma coisa com Death Stranding 2 em uma outra oportunidade, abordar toda a qualidade que ele possui e como ele utiliza a capacidade do PlayStation 5. Só que separadamente a isso, a gente vai fazer hoje um vídeo abordando os problemas, o que o jogo tem de ruim que pode prejudicar a experiência de alguma maneira. Eu falei que eu sou um grande fã da franquia, mas a realidade é essa aqui, ó. Eu sou um grande fã mesmo, é de Hideo Kojima e de tudo que ele constrói. Eu sou fã desse cara desde que eu nasci. Por isso, pra mim, Death Stranding 2 é um jogo mais especial, porque se trata de uma obra de Hideo Kojima. E se tratando de uma obra de Hideo Kojima, pra mim ele conseguiu atender todas as expectativas que eu esperava em nível de experiência. Só que eu preciso ser chato nesse vídeo. Quando eu falo que ele atendeu as minhas expectativas com relação às promessas que ele fez em nível de experiência, eu tô falando como esse jogo me impactou como uma obra de arte. Isso ele conseguiu fazer muito bem. Só que um jogo, ele tem elementos de gameplay, ele tem elementos que constroem toda a base dele. E nem todos esses elementos foram bem sucedidos aqui na minha opinião. Eu lembro, por exemplo, que durante o marketing do game, o Kojima criou um certo alvoroço em cima de dois elementos específicos que envolvem o cenário do game. O primeiro elemento é o deslizamento das rochas. Acontecem ao longo do game alguns terremotos. Esses terremotos de fato até conseguem criar uma diferença, mas é uma diferença que acontece porque a água da praia, e quem jogou o jogo sabe exatamente do que eu tô falando, começa a invadir o plano real, o plano do mundo real, e isso é o que gera a grande diferença. Só que quando o assunto são os deslizamentos que ele menciona ao longo do marketing, isso não tem tanto impacto quanto ele falou que teria ao longo do game. Esses deslizamentos eram para acontecer, de acordo com as promessas, de maneira dinâmica. Então, conforme você fosse explorando o cenário, do nada ia acontecer um terremoto e assim os deslizamentos iam acontecer. Logo no começo do jogo, a gente tem um exemplo disso conforme a gente explora as montanhas. E ali é um showcase técnico brilhante. A gente consegue ver todas as rochas caindo, o deslizamento de fato acontecendo ali. Só que aquela escala de deslizamento, pelo menos na minha experiência, considerando, é claro, que é o tipo de evento que acontece dinamicamente, então pode apenas não ter acontecido pra mim, não se repete em outros momentos nessa proporção, nessa escala. Eu não tô dizendo que o deslizamento não acontece, o que eu tô querendo dizer é que a escala desse deslizamento é muito menor do que a desse primeiro que a gente vê logo na cena de entrada do jogo. Na realidade, o que a gente vê é apenas uma rocha ou uma pedra vindo na nossa direção. Já o outro elemento que ele trabalhou em cima do marketing foram as enchentes. De acordo com o que fosse acontecendo no cenário, os rios iam acabar transbordando e isso ia modificar as suas estratégias durante a gameplay. Isso também não aconteceu comigo. Eu não vi os rios atrapalhando a minha jogatina ou modificando o cenário de alguma forma. Então, assim, dentro do que foi prometido, esses elementos não geraram impacto nenhum na gameplay. E eram elementos que poderiam ter gerado impacto, porque aqui a grande batalha que acontece é entre Sam, o protagonista do jogo, e o ambiente em si. E como na minha jogatina em específico, esses elementos não foram tão bem explorados, acabou que não influenciou em absolutamente nada durante a gameplay. É óbvio que são elementos que acontecem dinamicamente, mas eu também preciso destacar aqui pra vocês que são elementos que não influenciam no canon da história. Agora, eu preciso falar pra vocês também, na minha experiência como um todo, o Kojima me despertou a vontade de jogar dois outros jogos dele. O primeiro é o Metal Gear Solid 4, porque existem eventos que acontecem aqui, que acontecem como uma clara referência a Metal Gear Solid 4, e isso é incontestável. Quem jogou Metal Gear Solid 4 vai se lembrar sem sombra de dúvidas. E também o Metal Gear Solid 1. Esse daí que vocês estão vendo, por exemplo, é o Metal Gear Solid The Twin Snakes, é o remake do Metal Gear Solid 1. Eu ainda não sei qual dos dois eu vou jogar, a galera massacra muito The Twin Snakes, mas particularmente eu até gosto dele. Acho que ele conseguiu envelhecer melhor no sentido de visuais,
mas o Metal Gear Solid 1 também é uma boa pedida. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu sou fã de Metal Gear, e eu sei que tem muita gente que é fã de Metal Gear quando se trata de Hideo Kojima, mas eu tô querendo dizer aqui pra vocês que quando vocês forem jogar Death Stranding 2, apesar do Kojima ter feito algumas mudanças pra deixar o jogo relativamente mais comercial, isso daqui não é um Metal Gear. Qual era a grande sacada do Metal Gear, especialmente depois do Metal Gear Solid 3? Você aparecia num cenário em larga escala, tinha diversas oportunidades de invadir aquele cenário, de se infiltrar naquele cenário, e aí você ia escolher qual era a melhor abordagem ou qual era o melhor caminho para você. Toda a base do jogo era construída em cima disso. A inteligência artificial dos inimigos, o ambiente, as mecânicas de jogabilidade, tudo era feito para você se comportar de uma maneira específica e escolher qual era o seu caminho. Mas em Death Stranding 2, por mais que a gente tenha momentos de furtividade, o jogo não funciona para isso. Quando se trata do combate direto, por exemplo, tanto a movimentação do Sam como também os comandos não funcionam muito bem. Quando você pressiona o L2 e o R2, por exemplo, às vezes ao invés dele simplesmente pegar a arma e mirar com a arma para poder atirar, ele vai segurar a mochila dele, que é uma ação que você consegue executar quando você está explorando as montanhas, os cenários e assim sucessivamente. Já quando você decide para o combate corpo a corpo, nem sempre o Sam vai responder muito bem ao alvo que ele precisa acertar, então às vezes você vai simplesmente socar o vento e você vai precisar lidar com isso de maneira rápida porque os inimigos vêm aqui numa velocidade muito grande. Outro ponto que precisa ser mencionado com relação a isso é a facilidade que os inimigos têm para poder te ver. Isso direciona a gente ao elemento de furtividade. Você de fato pode chegar sorrateiramente por trás dos inimigos e fazer aquele nocaute em stealth, ou seja, você pode guindar os inimigos por trás ou pegar uma arma com silenciador e eliminá-los assim. Só que mesmo que você não escolha o modo mais difícil, optando pelo modo normal, o jogo não é convidativo em te deixar se infiltrar na base dos inimigos, ainda que existam missões em que você precise fazer isso. O campo de visibilidade dos inimigos é absurdamente alto. Às vezes até eu me questiono se eu estando onde eles estão, eu conseguiria enxergar alguém, porque é absurdamente alto. O jogo não está preparado para poder colocar uma mecânica de stealth. Então eu diria que quando o assunto é ter que lidar com os inimigos, o jogo é relativamente desbalanceado, porque ele não te dá condições para poder fazer aquele tipo de ação que muitas das vezes as missões exigem. Mas também tentando entrar um pouco na cabeça do desenvolvedor e passando um pouco de pano pro jogo, ou tentando passar um pouco de pano aqui, isso pode ter sido intencional, porque o objetivo do jogo no final das contas é te fazer caminhar. Então, às vezes você tá passando por uma base inimiga, mas o seu objetivo não é naquela base inimiga, é depois daquela base inimiga. Então o jogo pode estar querendo te fazer pensar, escolher uma rota melhor, mesmo que essa rota te coloque mais tempo na estrada para poder caminhar. Esse é um argumento que eu tô dando, mas ele funciona muito mais como deixa pro que eu quero falar logo a seguir, do que como um argumento para poder defender um pseudo problema do jogo, porque no final das contas, se existem missões em que você precisa invadir a base dos inimigos, a jogabilidade, todas as mecânicas deveriam ter sido mais bem pensadas nesse sentido, ou não necessariamente mais bem pensadas, mas mais funcionais, por assim dizer. E por que eu acho que isso daqui funciona muito bem como deixa pro próximo assunto que eu quero falar? Porque o próximo assunto é exatamente a base desse jogo, é onde ele brilha, o andar, o caminhar. Death Stranding 2 não é um Metal Gear, definitivamente também não é um jogo que se foca nos combates, muito pouco é um jogo que vai te deixar sair atirando nos inimigos de qualquer jeito. Esse daqui é um jogo que se foca nas caminhadas, no storytelling e também na narrativa de uma forma geral. Quando você for jogar Death Stranding 2, tenha isso em mente, porque grande parte dos momentos em que você consegue se conectar não apenas com o protagonista, mas também com toda a trama, com o que está acontecendo naquele mundo, isso acontece nessas partes de caminhada. É nessas partes em que a gente consegue entrar na pele do personagem, imergir nesse mundo em que ele está explorando. E isso faz automaticamente a gente a comparar com o primeiro Death Stranding, o Death Stranding 1, porque lá existia basicamente a mesma coisa, e como esse daqui é uma evolução de tudo que Death Stranding 1 fez, naturalmente era para tudo evoluir, mas o comportamento de algumas coisas que envolvem essa caminhada estão diferentes quando a gente compara com o primeiro jogo, e quem gostou do primeiro jogo pode sentir falta do que acontecia lá, e o que acontecia lá era basicamente a presença de muito mais BT, ou EP se você estiver jogando em português, que são aquelas criaturas que aparecem ao longo do jogo para poder atrapalhar a sua jogatina, e se você for pego, você é basicamente arrastado para uma espécie de realidade alternativa e precisa
precisa lidar com elas. Quando o primeiro jogo veio com essa proposta, ele era sufocante. No Death Stranding 1, o Kojima parecia ter uma necessidade muito grande de expressar que ele também consegue fazer coisas de terror, principalmente depois do PT, que era o jogo que ele estava fazendo enquanto ele estava na Konami, ter sido cancelado por conta da saída dele. Então tinham elementos que faziam a gente se sentir num jogo mais opressor, numa realidade em que a gente precisava tomar muito mais cuidado, como se a gente estivesse dentro de um survival horror, só que num mundo aberto. Essas BTs, quando apareciam no primeiro jogo, eram realmente assustadoras, e tinha um recurso que na realidade ainda tá aqui, que é muito interessante, que era de você prender a respiração para ficar de mais difícil detecção com relação a essas EPs. Então assim, era mais difícil de você ser detectado à medida que você prendia a sua respiração. Só que isso tinha um limite, então você imergia na pele do personagem, você sentia aquele medo, e essas EPs apareciam muitas vezes ao longo do jogo conforme você ia caminhando. Quando o Death Stranding 2 veio, ele melhorou muita coisa, e uma dessas coisas, por exemplo, foi a usabilidade dos veículos. Então você agora não precisa só caminhar, você também pode usar alguns veículos, e isso vai facilitar muito a sua jornada. Só que facilitar também faz com que você precise lidar menos com essas EPs. Então não só elas aparecem com uma frequência menor comparado ao primeiro jogo, como também você tem muito mais artifícios para poder lidar com elas. Isso faz com que o jogo fique bem menos sombrio do que o primeiro. E eu achei isso uma pena, porque o elemento sombrio que o primeiro jogo trazia era um dos grandes diferenciais dele, principalmente quando a gente pensa que esse daqui é um jogo de mundo aberto. Eu imagino que isso tenha sido reduzido para poder introduzir mais essas partes de combate e para poder colocar também os veículos para você poder andar, porque assim, se tem muito veículo para você andar, a graça é você andar. Então não faz muito sentido ficar colocando toda hora a presença das EPs para você ter que lidar se você estiver dentro de um veículo. Acho que a ideia aqui foi basicamente tentar deixar o jogo mais comercial de fato. Só que quem gostou do primeiro jogo por conta dessas características tão atípicas dele, sentiu falta desse tipo de coisa aqui no segundo. Eu não tô dizendo que o jogo é ruim, muito pelo contrário, foi uma das melhores experiências que eu tive no PlayStation 5 e provavelmente vai ser uma das melhores experiências que eu tive no mundo dos videogames, sem sombra de dúvidas. O que eu tô querendo fazer aqui é ser chato, tentar achar agulha no palheiro, entende? Tentar achar problema no jogo, pra não dizer que ele é um jogo perfeito. E eu tô assumindo isso como um fã não apenas da obra, mas também do criador. Mas deixa aí no campo dos comentários o que vocês pensam sobre Death Stranding 2, se vocês gostam desse estilo de jogo, inclusive eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, no mais eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Um abraço e a gente vai se ver na próxima.